Então vamos lá, continuando. Nós temos agora, deixa eu apagar aqui o governo provisório e colocar o governo constitucional. E basicamente, professor, o que vai acontecer nesse período? Esse período vai acontecer uma coisa interessante. O mundo está vivendo uma bipolaridade, mas cuidado, é uma bipolaridade entre duas tendências diferentes. De um lado, está acontecendo na Europa, tá certo? Eu tenho os comunistas. Os comunistas que estão crescendo em franca ascensão devido à União Soviética. E detalhe, observação, quando teve a crise de 29, os países capitalistas sofreram muito. Essa crise era muito grande, aliás, ainda está sendo na Europa essa crise do capitalismo que se deu com a quebra da Bolsa de Valores em Nova York. Mas a União Soviética, com seu modelo comunista, né, não sofreu nenhum tipo de sanção econômica em relação a isso. Então, a União Soviética, Stalin, que está no poder, vai dizer, meus queridos, quem é a forma de governo, quem é a forma econômica a ser seguida? Os capitalistas que estão aí quebrados, os países capitalistas e seu liberalismo democrático estava aí quebrado, ou o comunismo que não sofreu nada com essa crise, com essa quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Então, o comunismo vai estar crescendo e o capitalismo, mesmo fraco, vai começar a combater esse comunismo. E vai surgir na Europa a questão dos estados totalitários, tá certo? Vai surgir o nazifascismo e que fique bem claro, os fascistas e os comunistas, e aí a gente tem o nazifascismo, esses estados totalitários, eram anticomunistas, odiavam comunistas, mas também era antiliberal, ou seja, nada de democracia. Então, basicamente, era contra comunismo e contra capitalismo, tá certo? Vamos dizer assim, é uma ressignificação desses modelos econômicos, tá certo? E surge com muita força na Europa. E Vargas se você me perguntar, professor, Vargas era o quê? Pelo amor de Deus, comunista jamais. Ele odiava isso. Fascista, ele tinha tendência fascista, mas Vargas não era fascista. Se eu tivesse que definir o que era Vargas, Vargas seria varguista, ou seja, Vargas se apropriava de características e depois usava em proveito próprio, principalmente características do fascismo, que ele vai saber utilizar muito bem, tá certo? Então você vai ter no Brasil duas grandes tendências. Por favor, veja no slide que está agora na sua tela. Você vai ter uma polarização de ideias. Você vai ter A e B, tá certo? Que seriam os nossos fascistas, tá? A Ação Integralista Brasileira, tá certo? Que tinha como líder o senhor Plínio Salgado, tá ok? Ou seja, você tinha camisas verdes, todo mundo se vestia igual. Por que isso, professor? Porque no nazismo, na Alemanha, você tinha os camisas pardas. Porque no fascismo italiano, você tinha os camisas negras. Então, no Brasil, eu tinha que imitar. Eu tinha os camisas verdes. Se no nazismo você tinha se no nazismo você tinha a suástica como símbolo, olha o símbolozinho aí dos integralistas. Eles eram chamados de integralistas, eram os nossos fascistas. É o sigma, né? Que corresponde ao S latino, tá certo? É o símbolo, aquele símbolozinho que você tem na planilha, é o símbolo do somatório. Você tinha isso, eles botavam nas camisas, nas bandeiras, era Deus, pátria e família, tá certo? Algo bem nacionalista. Então, se os nazistas tinham Heil Hitler, nós tínhamos o nosso Anauê. Parece engraçado, mas é porque é uma saudação indígena, e se os integralistas eram altamente nacionalistas, eles saudavam como se fosse uma saudação indígena, quer dizer o quê? Você é meu parente. E do outro lado nós temos os comunistas do Brasil. Lembra da coluna Prestes? Lembra do Luiz Carlos Prestes? Pois é, ele tinha saído do Brasil, agora volta. Volta com as convicções de um comunista, abraçou a causa e criou a chamada Aliança Nacional Libertadora, ANL. E como ele foi chamado de o Cavaleiro da Esperança
tá? Por Jorge Amado, grande escritor comunista. E diga-se de passagem, aqui abro um parênteses, os escritores brasileiros que tinham tendências comunistas foram presos ou perseguidos por Getúlio Vargas. E aí, quem estuda literatura vai encontrar, por exemplo, um Jorge Amado que é preso, você vai encontrar uma Raquel de Queiroz que é perseguida por esse Estado de Vargas posteriormente, no chamado Estado Novo, que a gente vai já falar sobre isso, ou até o próprio Graciliano Ramos, que vai escrever sobre a sua prisão, por exemplo, no livro Memórias de Cáceres, né? Memórias do Cáceres. Então você vai ter Vargas, ele persegue aqueles que não estão de acordo com sua ideologia. E por que isso, professor? O que vai acontecer? Por que isso vai acontecer? Bom, a gente vai entender agora. Vargas, ele tem que decidir, ou você está do lado dos integralistas, ou você está do lado dos aliancistas, né, da Aliança Nacional Libertadora. E Vargas não tinha tendência nenhuma de comunismo. Ele se alia, até porque ele precisa disso no momento, se alia aos integralistas, que Vargas era nacionalista, isso daí você, por favor, não tenha dúvida nenhuma, Vargas era altamente nacionalista e ele fecha a NL, e coloca o partido na clandestinidade. Isso é recebido como uma bomba por esse partido, que faz o quê? Se junta e tenta dar um golpe. Um golpe contra Vargas. Um golpe que ficou conhecido como intentona comunista. Um golpe que Vargas vai simplesmente sufocar, pegar os dois líderes desse movimento, no caso Luiz Carlos Prestes e sua mulher Olga, tá certo? Olga Benário, essa que tinha descendência de judeus, e ele vai prender Luiz Carlos Prestes. Vai passar vários anos sendo torturado numa prisão, e Vargas simplesmente vai pegar a Olga, a esposa do Luiz Carlos Prestes, que estava grávida naquele momento, e vai enviar para Hitler, para ele mandar para os campos de concentração. E vocês já sabem o que acontece com os judeus nos campos de concentração. O chamado Holocausto da Segunda Guerra Mundial, a perseguição, os judeus morrendo naquelas câmaras de gás, tantos filmes que falam sobre isso. Olga foi uma dessas judias que morreu nos campos de concentração. Por sorte, engraçado não, perdoe-me, mas por sorte, sua filha, ela sobrevive e volta ao Brasil, tá? Mas, milagrosamente, ela sobrevive. A avó está querendo me fazer algumas perguntas. Tem várias dúvidas ali. Dúvidas aonde? Twitter? A gente está trabalhando só no YouTube, por enquanto. Por enquanto? Mas também é porque no Twitter ninguém está postando nada. Então ok. Se você quiser postar Twitter, Facebook, hashtag no EnemBR, e... Não, também no YouTube. No YouTube é só mandar um comentário aqui, né? Até, talvez um dia não vá dar para controlar, né? Ok. Mas vamos lá. até agora tá dando. Pode dizer. O José Júnior, de novo. Ok. Ele tá mandando pro senhor dar um alô lá para a cidade dele, Bom Jesus, da Paraíba. Bom Jesus da Paraíba. Grande beijo. Obrigado pela audiência. José, divulga para os amigos. Faz com que sua cidade esteja em peso na próxima aula. As pessoas que vão prestar o Enem, né? Estudantes, seus amigos, assistindo a nossa aula. Grande beijo, obrigado pela audiência. Você não sabe o quanto você me deixa feliz estando aqui assistindo a minha aula. O Vinícius, ele fala Anauê e ele lhe chama de tio Renê. Talvez ele conheça, né? Tá certo. Eu não vou dizer Anauê, mas tudo bem. Nós não somos integralistas, mas com certeza, Anauê para você aí, entre aspas, porque com certeza você é, como diz Anauê, um parente, com certeza. Quero aproveitar e mandar um abraço para o nono A e B da Escola Zaira Monteiro Gondim, tá certo? Que está assistindo aí ao vídeo e me pediram para fazer isso. E tem o Anderson Lima Guiar, ele está perguntando, né? Agora é uma pergunta. Certo. O que difere a ditadura militar da ditadura varguista? Olha, linda pergunta. Eu posso dizer para você de antemão e começando que a ditadura de Vargas,
ela realmente vai se configurar uma ditadura no terceiro momento, que é o Estado Novo, que é 37 a 45. E eu posso dizer para você que o que difere, na verdade, é simplesmente porque a ditadura militar mesmo de 64, você tinha uma oposição muito ferrenha de vários setores, principalmente a questão dos estudantes. E você tinha uma divulgação na mídia, talvez o que não aconteceu na era Vargas, principalmente no Estado Novo, porque Vargas vai criar, a gente vai já falar sobre isso, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que é o DIP. E naquela época, você só tinha, na época de Vargas, basicamente, o rádio, jornais e revistas. E o que saía nesses meios de comunicação, nesses jornais, nesse rádio e nessas revistas, só podia sair o que o DIP autorizasse. Então, talvez a gente não tenha as informações do Estado Novo como a gente tem as informações da ditadura. Mas eu posso, a grosso modo, igualar o Estado Novo à ditadura militar de 64. Só que, como eu estou te dizendo, com muito menos informação, porque Vargas soube habilmente controlar as informações que era passado para o povo. E talvez os militares não tiveram esse controle. Tá certo? Mais alguma dúvida? Tem uma aqui, acabou de surgir. Diz. Não, é só um pequeno alô para Ana Caroline, em Piracicaba, São Paulo, né? Piracicaba. Ana Caroline, beijos. Bom ter você aí. São Paulo, Piracicaba. A gente recebe muita dúvida de São Paulo. É um estado que está assistindo muito às nossas aulas. Divulgue o nosso canal para os seus amigos. Bota nas redes sociais. Leva para a tua escola. Bota nos grupos. Faz com que a gente continue gratuitamente fazer esse serviço para aquele que vai prestar o Enem, não só esse ano, mas os anos que virão. Nós queremos aqui ajudar, principalmente aqueles que não têm condições de pagar, tá certo? Estamos aqui à disposição. Vocês é quem mandam, eu só obedeço. Aqui tem a Aline Correia, dizendo que o seu professor nota 10. Obrigado, Aline. Beijos para você, como sempre. Eu acho que você já respondeu essa pergunta aqui, mas o José Júnior está perguntando por que Vargas ficou conhecido como o pai dos pobres. Por que Vargas, José Júnior está perguntando, por que Vargas ficou conhecido como pai dos pobres? Meu querido, naquela época, esses trabalhadores dessas fábricas eram as pessoas pobres. Essas mulheres que lutavam por direitos estavam nesse rol. Então, na hora que Vargas faz principalmente as leis trabalhistas, ele ganha a simpatia de uma gama muito grande de trabalhadores pobres no Brasil. Eu me lembro que eu perguntei ao meu pai uma vez, que nasceu em 37, como ele via Getúlio Vargas. Ele disse: eu era muito pequeno, mas meu pai, que seria meu avô, enaltecia Vargas como alguém que seria o salvador do Brasil. Então, uma das coisas que Vargas sabia fazer muito bem era se autopromover. Vargas, a gente vai ver isso mais na frente, faz cartilhas para serem distribuídas nas escolas. Eu tenho alguns cartazes que eu vou te mostrar. Mas antes, vamos voltar para cá, porque isso é um pouco mais na frente. Aí você vai entender um pouco mais essa alcunha de pai dos pobres. Olha só, eu queria te mostrar o Plínio Salgado. Esse é o Plínio Salgado. Veja como ele parece, ou tenta se parecer um pouco, com a figura do Hitler. Veja o sigma no seu ombro, tá certo? Veja do lado o Anauê, os cartazes, o nacionalismo, aquela coisa, né, que eu falei para vocês. No próximo slide, nós temos Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes e o jornal que vai falar sobre o noticiário da revolta contra Vargas, a chamada intentona comunista, que ele vai sufocar. A e B, aí agora eu queria que você visse o próximo slide. Você vai ter a foto da Olga, né?
a esposa do Luiz Carlos Prestes, que foi mandado para ser assassinado nos campos de concentração da Alemanha, tá certo? Você vai ter aí a questão das informações sobre a intentona comunista. Mas voltando para cá, e depois, professor? Depois que Vargas fecha a ANL, depois que Vargas se alia à AIB, né, a Ação Integralista Brasileira, você vai ter o quê? Veja, já é mais ou menos 1937. Vargas teria que sair no ano seguinte. E aí, meus queridos, Vargas diz, 7 anos no poder. Ele sente o gosto do poder e ele não quer soltar esse poder. Então, é o que eu estou te dizendo. O lance de Vargas é se manter no poder. E a intentona comunista foi a ideia. Quando ele viu a intentona comunista, a revolta dos comunistas, ele teve uma ideia excelente. Nessa época, você vai ter o rádio como grande difusor de massa das informações, até porque livros e revistas, a grande maioria da população brasileira não sabia ler. Então o rádio é que seria esse difusor de ideias. E Vargas vai criar mais na frente a chamada Hora do Brasil, que hoje todo mundo odeia, né? Ou a grande maioria, desculpe, mas sempre quando eu estou com meus amigos no carro, quando começa a Hora do Brasil, eles fecham e colocam uma música. Mas naquela época era a fonte de informação para uma pessoa que não tinha condições de ler as informações que o Brasil tinha. E Vargas vai se aproveitar isso. Por quê? Porque, meus queridos, olha a habilidade de Vargas para golpe. Aqui sim é golpe. Aqui não tem que confrontar a ideia. Golpe ou revolução? 37 foi um golpe. E um golpe muito arquitetado por Vargas. E um golpe brilhante, viu? Diga-se de passagem. Às vezes eu acho que se esse cara tivesse colocado, vamos dizer assim, mais da genialidade dele. Não que ele não tenha feito coisas boas. Isso é indiscutível. Mas a genialidade dele poderia ser muito mais para a parte positiva da coisa. Então vamos voltar para cá e vamos entender o seguinte. Em 37, ele vai no rádio e simplesmente diz assim, olha a habilidade do cara. Ele diz, olha, eu descobri, povo brasileiro, eu descobri um plano, meus espiões descobriram um plano, por favor, entenda o que eu vou dizer agora. Os comunistas vão invadir o Brasil. Eu descobri um plano e ele chamou esse plano de Plano Cohen, tá? Plano Cohen. Ele disse, olha, os comunistas, eu descobri esse Plano Cohen, onde os comunistas vão invadir o Brasil. Você, burguês, você latifundiário, você sabe o que aconteceu na União Soviética, como quando teve a Revolução da União Soviética, a Revolução Russa em 1917. Você, Igreja Católica, você sabe o que acontece com a Igreja Católica quando os comunistas invadem um país? Veja o que aconteceu na União Soviética, na Rússia naquela época, né? E depois União Soviética. Então perceba, Vargas usa esse plano e diz, mas eu sou o seu presidente, eu vou defender vocês até a morte, eu vou estar aqui para poder expulsar esses comunistas. Só peço para vocês, para eu continuar no poder e fazer isso. Você pode até pensar assim, meu Deus, como as pessoas aceitaram isso. Mas, meus queridos, o plano estava lá. No outro dia, ele publicou isso em jornais para aqueles que são os caras que têm dinheiro, a burguesia, o latifundiário, a própria igreja. E para o povo pobre que não falava, vamos dizer assim, abertamente sobre aceitar ou não, mas esse plano foi a gota d'água para eles dizerem, Vargas, meu salvador, por favor, defenda a gente, não deixe esses comunistas entrarem no Brasil. Então, em 37, ele... Professor, uma dúvida, esse plano, ele existiu? Tem certeza? Você já está desconfiando. Adivinha, a A e B, juntamente com Vargas, isso vai ser descoberto depois, criaram o Plano Cohen. Entende aí o golpe? Aí não há dúvidas. Vargas dá um golpe, ou seja, cria um suposto plano de invasão ao Brasil, se aproveita disso para continuar no poder. Ainda faz mais. Ele ainda diz mais.
povo do Brasil, se eu continuar com a Constituição, aquela de 34, que foi eu que arquitetei, que foi votada, que foi promulgada, ela é muito fraca. Ela me deixa com vamos dizer assim, com as mãos atadas. Ela faz com que eu não tenha força suficiente para defendê-los. Eu preciso fazer uma Constituição nova, e aí não dá tempo de ser votada. Deixe que eu faça, confia em mim, que nessa Constituição eu vou dar plenos poderes a mim para poder defender vocês. Dúvidas? Tem algumas aqui. Diz aí, vamos dar uma paradinha aqui. Lembra, Vargas dá o golpe e vamos já ver o que acontece. O senhor já respondeu, a Lana Bezerra já até disse aqui, checkmate, que eu acho que ela já tirou a dúvida dela, né? Que era assim, como Vargas conseguiu um governo duradouro, né? Uhum. Perceba toda a habilidade que Vargas vai tendo, ano após ano. Entenda, o populismo, o paternalismo, o assistencialismo são formas de manter Vargas no poder. Agora, o medo do comunista, e lembra, quando alguém falou no golpe militar de 64, esse golpe foi dado também com medo desses comunistas. Vargas faz primeiro. Então lembra que os comunistas são sempre um motivo na história do Brasil para que alguém dê o golpe para poder salvar o povo desses supostos comunistas. Diz aí, próxima dúvida. José Júnior, lá da Paraíba, né? Paraíba. Diz aí, Júnior. Naquela época, Vargas que decidia se ia ter eleição naquele determinado ano? Não. Quando Vargas fez a Constituição de 34, quando Vargas, a Assembleia Constituinte fez, e elegeu Vargas, seria um mandato de 4 anos. Ou seja, em 38, Vargas iria sair. Daí o motivo de Vargas, um pouco antes, ter dado o golpe para se manter no poder. Então, na hora que Vargas dá esse golpe, ele diz, olha, vou sair próximo ano. Vou sair daqui a alguns meses e vou deixar o Brasil com essa invasão. Então, por favor, entenda, eu vou ficar, não é por mim, eu vou ficar por vocês, para salvar vocês, porque eu sou o Brasil. José, agora sim, vamos agradecer o José Júnior. Ele mandou, né, esse vídeo para o grupo do colégio dele, né, para todo mundo assistir. Isso é muito bom. Obrigado, Júnior. Obrigado mesmo. Manda, compartilha, faz a assinatura do nosso canal, recebe os vídeos. Cara, isso é show. Você está ajudando muita gente a tornar esse canal por anos e anos de graça, tá bom? Aí outra coisa, né? São mais 2 coisas para retomar a aula. Pronto, deixa eu tirar mais 2 dúvidas para a gente retomar a aula. Pode dizer. Uma dúvida e uma é só um aviso. Tá ok. Tá? Anderson, não sei se é Anderson ou Anderson. Ok, Anderson. Nesse período, o jornalista Carlos Lacerda já o pressionava Vargas, como fez em seu segundo governo. Deixa eu fazer de novo essa pergunta aqui. Ok. Nesse período, o jornalista Carlos Lacerda já o pressionava, como fez em seu segundo governo. Se pressionava, como ele conseguiria fazer isso se a imprensa era tão controlada? Olha, a gente não fala de Carlos Lacerda nesse período, tá? Lembra que eu falei que Carlos Lacerda é de um partido que era chamado de UDN. Esse partido só vai surgir depois. É o grande partido opositor de Vargas, mas não me... 50. Nós vamos ver já já o UDN ser criada, tá? Carlos Lacerda vai ser o grande opositor de Vargas e um dos pivôs, já vou adiantando, spoiler, mas você já sabe, do seu suicídio em 54, do suicídio de Vargas, tá certo? Mas nesse período. Nós estamos falando num período em que Lacerda ainda não é um opositor ferrenho a Vargas. Então ele não tem aí a sua, vamos dizer assim, importância para esse período histórico aqui, que é o começo do Estado Novo. Quando Vargas dá o golpe, o plano Cohen, e aí eu quero que você veja o slide que vai estar na sua tela, só para você ver. Você vê primeiro, eu botei alguns slidezinhos, veja como Vargas gostava de falar no rádio, veja como Vargas gostava de falar com o povo brasileiro. Isso é uma prática populista. O povo, imagine aí, o povo nunca teve acesso, nunca nem viu um presidente
nem ouviu sua voz e de repente Vargas cria um programa e fala para todo o povo brasileiro, tá certo? Então, meus queridos, isso fazia que um povo dissesse, esse é o meu presidente, eu estou ouvindo a voz dele, ele está falando para mim, ele está falando comigo. Entenda, a propaganda é a alma do negócio. E se você tiver que dizer qual foi o presidente que iniciou essa questão da autopromoção, do culto ao líder no Brasil, Getúlio Vargas. O próximo slide que você está vendo aí na sua tela é exatamente ele na rádio anunciando que descobriu o Plano Cohen. Então perceba que a partir daí ele diz que vai rasgar a Constituição de 34 e vai fazer uma Constituição ele mesmo. Ele mesmo vai fazer uma Constituição chamada Constituição, foi chamada de polaca, porque é uma Constituição baseada numa Constituição da Polônia e uma Constituição que trazia um acorcho muito grande. Por exemplo, trazia pena de morte. Você trazia pena de morte nessa Constituição. Você já não tinha a figura do vice-presidente. Você que me perguntou naquele período sobre a questão do vice-presidente. Vargas acaba com a questão do vice-presidente, tá certo? Dá uma olhada nesse slide. Botei um slidezinho sobre a questão do Plano Cohen e a Constituição polaca. Veja, presidência, mandatos, aí já aumentava o mandato de 6 anos. Sindicatos, ele controlava. Vargas controlava, e isso é importantíssimo você saber. Vargas controlava os sindicatos, os trabalhadores através dos sindicatos. É daí que vai surgir aquele termo de sindicato pelego. Na verdade, pelego, né, é uma peça que você coloca entre um animal e uma sela exatamente para não machucar o cavaleiro que está em cima desse cavalo. Então, o sindicato servia para amenizar, tá certo? Amenizar esse controle, porque o sindicato, teoricamente, ele é para defender os anseios da sua classe. Mas, nesse período, os sindicatos defendiam os anseios de Vargas. Defendia não, fazia o que Vargas queria. Daí, quando a gente está falando de um sindicato que não é atuante, daí quando a gente está falando do sindicato que não faz pela sua classe, e sim pelo governo, pelos opositores dessa classe, esse sindicato é chamado de sindicato pelego. Tá? Esse termo veio desde a era Vargas, tá bom? Então, você vai ter aí, ó, nessa charge, eu mostrando, desculpe, exatamente isso que eu estou falando. O teatrinho do pai dos pobres. Olha só, vamos brincar de sindicalismo, né? Vargas diz, vamos brincar de sindicalismo. E se você ver lá em cima, ele está controlando o trabalhador através desse sindicato. Vargas utiliza isso, a questão sindical, de forma muito, muito hábil, tá certo? Nós temos uma dúvida aqui, eu vou dar uma parada, volto já. Lembra, nós estamos começando o Estado Novo, o terceiro momento de Getúlio Vargas, e esse é interessantíssimo, que vai de 39 a 45. Diz aí, voz. Vamos lá, só duas coisas, tá? Bem rapidinho. Primeiramente, só um aviso que lá na página do Facebook... Ok, página do Facebook. Tem um link para o grupo, para quem quiser aprofundar os estudos, tá certo? Mas... E receber notícias mais rapidamente, né? É só entrar lá na página, você bota aí @ no EnemBR. Pronto, página do Facebook, @ no EnemBR. Pronto, essa daqui é a página do Facebook. E Twitter também. E Twitter também, ok. Aí vai ter um link lá para solicitar a entrada no grupo, tá certo? Ok. Zerado, só tem 2 pessoas. Ok. Tá? E tá bom. Gustavo Gomes está fazendo a pergunta aqui no Facebook. Eu acho que ele mandou já um pouco atrasado, porque eu abri agora aqui o Facebook. Boa noite. A criação das leis trabalhistas no período Vargas está ligada ao interesse de ampliação do poder econômico da população urbana para o fortalecimento da indústria. Gostei da pergunta. O senhor quer que eu refaça a pergunta? Refaz a pergunta aí para eu... É porque é meu nome. Aí... Tá certo, para eu fazer de voz alta. Vamos lá. Ó. É tudo ao vivo, então a gente está aqui fazendo ao vivo. Vai. A criação das leis
trabalhistas A criação das leis trabalhistas no período Vargas no período de Getúlio Vargas está ligada ao interesse de ampliação do poder econômico da população urbana para o fortalecimento da indústria. Ele está me perguntando, realmente a pergunta é longa, ele está me perguntando se a criação das leis trabalhistas é uma questão de fortalecimento da questão industrial, tá certo? Eu diria para você, meu querido, que sim. Vargas era um ferrenho defensor da industrialização nacional do Brasil. Então Vargas, além de nacionalista, queria desenvolver, e ele faz até máquina de motores aqui, a gente vai ver daqui um pedaço, né, no Estado Novo, aqui no Brasil. Vargas, ele não era contra o capital estrangeiro, mas ele dizia, se você vem para cá, você tem que deixar parte do lucro no Brasil. E as empresas estrangeiras não queriam isso. Queriam ganhar dinheiro nos países fora das suas sedes e depois o lucro devolver para o país de origem da empresa. E Vargas dizia assim, não. Assim eu desenvolvo. Não esqueça, o nome nacionalismo para Vargas é muito válido. E isso daí ninguém pode negar que ele vai tentar. E vai haver um surto, vai haver um crescimento industrial no Brasil, sim. Ou seja, você está vindo de um momento rural do Brasil, a Primeira República, latifundiário, totalmente seria muito forte, mas voltado para a zona rural, e de repente você chega a Vargas tentando mudar. Mas Vargas vai tentar mudar devido aos interesses do Brasil, que também vão surgir. Essa nova burguesia industrial, tá certo? Que não é forte ainda, mas vai começar a se mexer dentro desse âmbito político que nós estamos vendo com Getúlio Vargas. Getúlio Vargas vai ser um grande defensor dessa indústria nacional, tá? E essa burguesia vai se aproveitar disso, tá bom? Obrigado pela pergunta. Pergunta show, viu? É uma pergunta típica Enem. Gostei mesmo. Mais dúvida, voz? Não, somente isso. Ok, então vamos... Acabou esse jogo aqui. Eita, vou continuar. Só um minuto, eu vou continuar. Tira aí, diz aí. O Ministério do Trabalho também foi criado por Vargas? Ministério do Trabalho, sim, querido. Ministério do Trabalho foi fundado por Getúlio Vargas. Boa lembrança, tá? A grande maioria das coisas em relação ao trabalhismo, tá certo? Daí Vargas ser chamado de a questão do assistencialismo, do paternalismo e do populismo, que eu estou querendo sempre mostrar esses três âmbitos para vocês, foi em cima das leis trabalhistas. E o Ministério do Trabalho também, Getúlio Vargas, tá certo? Eu poderia aqui citar algumas coisas que Vargas vai criar, mas essas criações vão ser principalmente, o Ministério do Trabalho é antes, mas no Estado Novo. Agora a gente vai ver o Estado Novo, pessoal, nós vamos ver uma questão bem interessante de Vargas, porque é a ditadura de Vargas, ao mesmo tempo chega a Segunda Guerra Mundial, e é Vargas que vai estar nesse processo de Segunda Guerra Mundial aqui no Brasil, tá certo? A questão das perseguições, elas aumentam, esses escritores que eu falei aqui vão ser perseguidos principalmente nessa fase, tá certo? A fase do Estado Novo, que é a ditadura de Vargas. Com certeza, o Estado Novo é a ditadura de Vargas. E aí, pessoal, começa o chamado Estado Novo. Desculpe, deixa eu só apagar aqui para ficar certinho no quadro.